Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Joaquim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo para Todos. Hoje a gente vai trazer um tema um pouco interessante, que é as evocações e as comunicações espontâneas dos espíritos. Para nós que somos espíritas, talvez já seja um tema que está um pouco batido, mas sempre tem mais um pouquinho para a gente falar sobre. Existem dois tipos de comunicação entre os espíritos, que são as comunicações espontâneas e as evocações. As evocações, elas são quando nós convocamos, ou seja, evocamos um espírito para que ele se comunique com a gente. Ou seja, somos nós que queremos que esse espírito se comunique com a gente. Ou seja, através da nossa vontade, nós convocamos, nós evocamos esse espírito para que ele se comunique conosco. Se a gente parar para pensar bem, toda vez que a gente pensa em algum ente querido nosso que já foi, ou em algum espírito, ou até mesmo em algum guia ou mentor espiritual, nós já estamos evocando ele de certa forma. A diferença é que muitas vezes em reuniões mediúnicas, a gente se comunica com esses espíritos que nós estamos evocando, como uma forma de muitas vezes obter conhecimento. As evocações, elas são realizadas normalmente com o propósito de obter conhecimentos de espíritos mais evoluídos, como, por exemplo, conhecimentos acerca da doutrina espírita. Já as comunicações espontâneas, elas não são comunicações dentro de um contexto de uma reunião espírita, por exemplo, que nós pedimos para que esse espírito se comunique com a gente. É óbvio que quando a gente pensa num contexto mediúnico, a gente entende que os médiuns eles sentem influências com base na sua faixa vibratória. Ou seja, se você está vibrando positivamente, você atrai a presença de espíritos positivos. Se você está vibrando negativamente, você atrai a presença de espíritos negativos. Então, nisso acaba que existe como se fosse assim, uma evocação onde você evoca de propósito, que é quando a gente pensa, mas também relacionada à nossa faixa vibratória. Nossa faixa vibratória faz com que espíritos da mesma faixa vibratória se cerquem de nós. Mas pensando mais ainda no contexto de uma reunião espírita, de uma reunião mediúnica espírita, alguns espíritos eles se manifestam devido à necessidade de ajuda, de algum consolo, algum amparo, e muitas vezes de forma espontânea. Na maior parte das vezes é de forma espontânea. São espíritos que, na verdade, estão precisando da nossa ajuda e eles se manifestam por meio dos médiuns para pedir essa ajuda. E nós, dentro da reunião, nos ajudamos. Já as evocações não. As evocações não é o espírito que vem até nós de livre e espontânea vontade. É óbvio que sempre é de livre e espontânea vontade. O espírito vem se ele quiser e se ele tiver também condições no plano espiritual de vir. O que é um pré-requisito muito importante. Quando a gente evoca um espírito, digamos, vamos pensar num exemplo bem esdrúxulo. Eu que quero me comunicar muito com um ente querido meu que já foi, que já se foi, que já partiu para o plano espiritual. Em uma reunião espírita, eu vou lá e chamo, de alguma forma, esse meu ente querido. Tanto por forma de pensamento, eu posso simplesmente estar pensando muito nele. Uma coisa que acontece muito em reuniões de Dia da Saudade. Não sei se vocês já participaram de alguma reunião do Dia de Finados, que nós espíritas muitas vezes chamamos de Dia da Saudade, que são reuniões onde a gente faz vibração pelos nossos entes queridos que já se partiram. É muito comum a presença desses entes queridos que já partiram nas reuniões. Como assim? Vocês podem estar se perguntando. A gente vibra tanto por eles, a gente pensa tanto neles, que a gente acaba evocando eles com o nosso próprio pensamento. Então, muitas vezes, esses espíritos evocados pelo nosso pensamento, pelas nossas preces, pelas nossas energias, eles se manifestam através dos médiuns nessas reuniões. Isso é o exemplo de uma evocação que não foi meio que de propósito. Você não evocou esse espírito de propósito, mas você evocou porque foi com o seu pensamento. E tem como você evocar através das palavras mesmo. Você querer a presença daquele espírito e aquele espírito vir se comunicar com você de acordo com a sua evolução e com o seu merecimento, vir se comunicar com você para poder te passar uma mensagem, um ensinamento, uma lição. É essa a diferença entre as comunicações espontâneas e as comunicações chamadas de evocação. Uma coisa que a gente precisa ressaltar sobre as evocações e as comunicações espontâneas, sobre qualquer comunicação
e fenômeno mediúnico de psicofonia é que a gente precisa ter muita prudência relacionada aos conteúdos das mensagens que estão sendo transmitidas. Eu acho que pra gente, enquanto espírita, é muito importante não só nas reuniões mediúnicas, né, que a gente se comunica diretamente com o espírito, mas que a gente preste muita atenção nas informações que estão sendo passadas pra gente e nas informações que nós passamos para outras pessoas enquanto espíritas. Quando a gente recebe uma comunicação, nem sempre essa comunicação é bem intencionada. Nós sabemos que tem espíritos que se comunicam com a gente de forma bem intencionada e de forma mal intencionada. E cabe a nós, enquanto seres humanos que são pensantes, a gente dissociar essas informações. Tirar as informações que são boas das informações que são ruins. Muitas vezes, por exemplo, você pode receber uma psicografia de alguém que se diz uma pessoa que você conhece, te pedindo para fazer uma coisa que não seja legal. Se um espírito vem até você com permissão da espiritualidade para te pedir para fazer uma coisa que não é legal, você vai lá e faz? É isso que a gente é ensinado a fazer enquanto espírita? Não. No próprio livro dos médiuns é ensinado que parte da conduta mediúnica, que parte da conduta que a gente tem que ter enquanto espírita é de conseguir discernir as informações. Discernir uma psicografia de um espírito que quer te ajudar de um espírito que não quer te ajudar. Discernir uma psicofonia de algum espírito que se diz um espírito que é evoluído, que quer te passar uma mensagem. Como é que um espírito que é evoluído, que quer te passar uma mensagem, ele chega pra você e fala que um desastre vai acontecer, que uma catástrofe vai acontecer, que alguma coisa ruim com você vai acontecer? Como assim? Um espírito evoluído chega pra você e fala que uma coisa ruim vai acontecer? Como é que a gente está propagando enquanto espírito amor se a gente fala só sobre coisas ruins? Os espíritos bons, os espíritos que estão tentando te ajudar, eles não falam sobre isso. Tanto nas evocações, porque quando a gente evoca um espírito, pode ser que venha outro espírito na intenção de te enganar, dizendo que é uma pessoa que não é, quanto nas comunicações espontâneas. Quando muitas vezes espíritos que precisam de ajuda e que não têm esse esclarecimento que precisam de ajuda, vêm com a intenção de te atrapalhar muitas vezes. De atrapalhar a reunião mediúnica, de atrapalhar o ambiente, a vibração que está ali presente. Então a gente, enquanto espírita, precisa realmente ter esse discernimento das comunicações que a gente recebe. Tanto das evocações, que são as comunicações dos espíritos que a gente recebe por nossa própria vontade, como as comunicações espontâneas, que são as comunicações que o espírito vem através de sua livre e espontânea vontade. Essa é mais ou menos a diferença e mais ou menos o que eu queria passar para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.